Mateus capítulo 15, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofre muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante a sua filha foi curada. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos aqui, ó Deus, porque nós estamos na dependência, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é eficaz, ela possa operar, Senhor Deus, nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, para que toda distração, Senhor Deus, toda preocupação, ela esteja sendo repreendida agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que aquilo que o Teu Espírito, Senhor, tem para as nossas vidas nessa noite, chegue, Senhor Deus, e nós possamos tomar posse, ó Pai, daquilo que o Senhor já tem determinado para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a igreja pode se sentar. Irmãos, esse ano de 2026, nós temos um direcionamento do Senhor, em especial para essa igreja da Pioneira, mas é um direcionamento que se aplica, a todos nós, que é o ano da decisão. Quando nós decidimos, e o Senhor tem nos chamado, tem despertado isto no nosso coração, e Ele quer nos ensinar com mais profundidade o que é esta decisão, que o Seu Espírito Santo, Ele tem conduzido esta igreja, as nossas vidas, durante esse ano de 2026. A palavra decisão, se nós fôssemos perguntar aqui, todo mundo vai ter pelo menos uma ideia, uma definição. Mas decisão, ela está muito diretamente ligada a um propósito. Quando nós tomamos uma decisão da nossa vida, necessariamente alguma coisa ou algumas coisas ficarão para trás. E o texto nos diz aqui, ele nos fala de uma mulher, que ela, antes de receber o milagre, e que nós possamos entender isso, antes de qualquer milagre, nós precisamos ter uma decisão. E essa mulher, ela vai tomar uma decisão, que é ir a Jesus. A palavra nos mostra que ela tinha um problema dentro da casa dela, dentro da família dela, um problema pontual na vida da filha dela, mas ela tomou uma decisão de ir a Jesus. E a melhor decisão, meus irmãos, que nós possamos tomar na nossa vida, todos os dias, é ir a Jesus. E essa decisão, esse mover, ela vai então entrar em cena uma mulher decidida, uma mulher posicionada, que no seu coração, a decisão dela foi: eu tenho um problema, mas Jesus, Ele tem a solução. Jesus é o nosso Senhor, aquele que sempre terá uma resposta para a nossa necessidade. Essa mulher, então, ela entra em cena para buscar de Jesus
aquilo que era impossível a qualquer outra pessoa resolver. Então, qual era a impossibilidade que há na sua vida? Eu quero te dizer nesta noite que há um Deus, um Senhor, que para Ele nada é impossível. Seja qual for a impossibilidade na nossa vida, tudo é possível a Ele. E tudo é possível ao que crer. Nós precisamos crer. E essa mulher então ela se move, ela decide ir a Jesus porque ela tinha uma necessidade. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele sai da onde ele estava, das terras ali da Galileia, por conta de uma divergência teológica entre os discípulos e entre alguns líderes religiosos. Então ele decide sair dali, e a palavra do Senhor nos diz que ele vai para as terras de Tiro e Sidom. Meus irmãos, e a terra de Tiro e Sidom era um lugar que até então os gentios, o povo de Israel, eles não iam muito visitar porque era uma terra gentílica. E o ministério de Jesus, por um bom tempo, ele se deteve. Prioridade era o povo de Israel. Mas Jesus, ele se move, ele sai de onde ele estava e desce para aquele lugar. E naquele lugar, agora ele vai encontrar uma mulher decidida. Decidida que se ela deixou um problema na casa dela, ela não voltaria com aquele problema. E essa decisão, meus irmãos, ela precisa estar viva nos nossos corações. Porque antes, o que antecede o milagre é a nossa decisão de ir àquele que pode responder todas as nossas necessidades. Ela ouviu falar que Jesus estava ali. E ela sai da onde ela estava. A palavra do Senhor nos diz isto. E vai até onde Jesus estava. E quando ela chega diante do Senhor, a palavra nos fala que ela vai atrás de Jesus. E a palavra, o que ela dizia, ela gritava, ela clamava. A sua dor movia, o seu problema movia a buscar naquele que é o único que pode dar a resposta que nós precisamos. Qual é a resposta que você precisa esta noite? Qual é o problema que você tem enfrentado? Jesus, ele tem a solução. E ela vai a Jesus, e a palavra do Senhor diz assim, ela ia atrás de Jesus. Então, como que eles andavam? Jesus ia à frente, os discípulos atrás, e a palavra nos diz que ela vinha atrás dos discípulos, gritando: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofre muito. Então esta era a cena, meus irmãos, Jesus caminhando, os discípulos e aquela mulher gritando, clamando pela sua necessidade. Ela vai levar ali ao mestre, ao único que poderia resolver os seus problemas. E é interessante nós entendermos, meus irmãos, nesse contexto histórico aqui, porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus com o nosso olhar, o olhar ocidental, mas eles moravam no Oriente, então algumas coisas ali não eram tão comuns como nos nossos dias como a nossa cultura é. Naquele tempo, a mulher ela não tinha vez, ela não podia nem falar, ela não podia se aproximar, mas ela rompe, porque a nossa necessidade ela precisa mover em nós a fé que rompe, e ela rompe toda aquela questão cultural e ela vai atrás daquele que poderia lhe dar a resposta. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos romper com algumas coisas nas nossas vidas para que a gente de fato viva aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Talvez seja romper sentimentos que estão aí dentro guardados, romper com a timidez, romper com a mágoa, romper com coisas que um dia nos fizeram e que muitas vezes nós carregamos nessa bagagem. O Senhor está nos chamando para romper
Porque decisão desse ano de 2026 implica também em romper, para que de fato nós possamos ver aquilo que Deus nos chamou. E ela rompe porque ela tinha uma necessidade para viver um milagre. Então, antes de qualquer milagre, nós precisamos decidir. Ir aonde? Onde está o recurso? Onde está a resposta? Em Jesus. Não adianta nós decidirmos nos mover para o lugar errado. Em Jesus ele tem a resposta. Em Jesus está a resposta que todos nós precisamos. E ela vai aos pés do Senhor. Ela se movimenta porque ela tinha uma necessidade. E ela diz assim: olha, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, ela entende que ela também precisava de uma bênção. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas vezes nessa caminhada nós cuidamos tanto do outro e que nós nos esquecemos de nós mesmos. E ela estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vem ao meu encontro. Senhor Deus, me sustenta, enxuga as minhas lágrimas, me fortalece, Senhor, porque eu tenho uma necessidade lá dentro da minha casa. E todos nós temos uma necessidade. Talvez na nossa casa física, mas talvez na nossa casa espiritual. E o primeiro clamor dela foi entender que ela também precisava da intervenção, da bênção, do milagre de Deus. Porque nós não temos condições de cuidar do outro se nós também não estivermos bem. E nós temos um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que Ele quer nos ver espiritualmente bem, mas também emocionalmente bem, para que a gente possa atender a necessidade do outro. E ela diz assim: a minha filha está endemoniada e sofre muito. Uma mulher que tinha discernimento do que estava acontecendo dentro da casa dela. Ela discerne o que estava acontecendo. E o Senhor nesta noite, Ele também quer nos dar discernimento para entendermos muitas vezes as batalhas que se levantam nas nossas vidas. Ele é um Deus de discernimento. E nós precisamos orar enquanto igreja para termos esta condição espiritual. No mundo espiritual, temos discernimento daquilo que muitas vezes sobrevém sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E essa mulher, então, ela vai ali e ela diz, e ela gritava: Senhor, filho de Davi. E agora então ela vai começar a descortinar, meus irmãos, diante dos nossos olhos, nesta palavra, aquilo que com profundidade ela entendeu quando ela toma uma decisão. Porque quando nós tomamos uma decisão, o céu se move ao nosso favor. Ele nos concede discernimento, mas também nos concede revelação. Nós somos capazes de entender aquilo que é a operação de Deus com profundidade. E o que ela diz? Ela diz: Senhor, filho de Davi. Esta não era uma frase comum no povo gentílico. Não fazia parte da cultura, daquilo que eles viviam, do entendimento da palavra, da lei, da Torá. Então, o que ela entende, o que ela alcança quando ela diz isso? Jesus, Senhor, filho de Davi. Ela reconhece que Jesus era o Messias. E ele, nesse reconhecer, ela vai ter acesso àquilo que o povo gentílico, o povo que não fazia parte da aliança,
ainda não havia alcançado. Então ela vai dizer assim, ó, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque, meus irmãos, o que atinge a minha casa também me atinge. Então por isso ela entendeu, primeiro em mim. E eu reconheço que o Jesus, que o Senhor é o Messias. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que em ti está a solução para o meu problema, para as minhas necessidades, para a necessidade lá da minha casa. A dificuldade se levantou, meus irmãos, mas ela também se levantou. Isto é decisão. O Senhor não nos chamou para ficarmos, temos os nossos problemas e enfrentamos e enfrentaremos, porque no mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor não nos chamou para nós estarmos abatidos, desistir. Deus nos chamou para que nós possamos continuar, apesar das lutas, porque nele haverá a força que você precisa. E ela entende isso, ela discerne que a dificuldade se levantou, mas ela decidiu que ela também iria se levantar. É noite de você também se levantar, tomar uma decisão em servir ao Senhor com interesse de coração. Nós não podemos servir ao nosso Deus pela metade. É tudo, meus irmãos, é tudo. E agora então ela vai se colocar diante do Senhor, e o Senhor diz a ela assim, olha, diante do clamor daquela mulher, a palavra diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Ele não falou, mas ele ouviu. Aqui diz assim, no verso 23, Jesus não respondeu palavra, mas não significa que ele não tenha ouvido. Era um momento, era um processo de silêncio na vida daquela mulher. E o silêncio, meus irmãos, ele prova o nosso coração. O silêncio vai provar aquilo que está dentro de nós em relação a servir a Deus. Silêncio não é ausência, é processo que o Senhor nos faz viver. O silêncio, ele é revelador daquilo que nós carregamos dentro de nós, porque ele vai revelar se nós vamos continuar ou se nós vamos parar. E aquela mulher, diante do silêncio do Senhor, ela decidiu que ela iria continuar clamando pela sua necessidade. Ela não iria desistir, por mais que a situação muitas vezes aos olhos dela não fossem nem favoráveis, ela ia continuar, porque ela tinha decidido que ela na casa dela tinha uma situação, mas ela não voltaria para lá sem uma resposta. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos então se aproximou de Jesus e disse assim, olha, manda ela embora, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos já estavam incomodados com o clamor daquela mulher. E nesse caminho, nessa nossa caminhada com o Senhor, às vezes o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa decisão, muitas vezes incomoda outras pessoas. Mas por que você agora está na igreja? Mas por que você não faz mais isso? Mas por que você não participa mais disso? A nossa decisão, o nosso clamor, muitas vezes incomoda aqueles que não entendem que eu decidi ir até Jesus. E eles ficam incomodados com aquilo, mas ela não deixa de clamar. E nesta trajetória, nesse percurso nosso até a eternidade com o Senhor, nós encontraremos pessoas
que muitas vezes ficarão incomodados com a nossa busca, com o nosso não, com a nossa decisão. Para Daniel e seus amigos, a decisão, cada um viveu respostas da sua decisão. Daniel, pela sua decisão em servir, cova. Seus amigos, fornalha. Mas toda decisão provocam um milagre. Toda decisão provocam um milagre. Daniel viveu o seu milagre. Seus amigos viveram o seu milagre. E todos, na palavra de Deus, todos que decidiram. Primeiro a decisão, depois o milagre. E ela vai e não desiste. Porque ela entendeu algo muito importante que nós precisamos entender também na nossa vida. Ela não estava ali pelos discípulos. Ela estava ali por Jesus. Por Jesus. Então nada do que fosse falado para ela ou dela mudaria a sua decisão. Ela estava ali por Jesus. E é algo que nós precisamos pensar a cada dia. Nós estamos aqui por quem? Quando nós decidimos servir a Jesus, como eu disse no início da mensagem, necessariamente algumas coisas ficarão para trás ou alguma coisa ficará para trás. Você está aqui por quem? Isso precisa estar claro nos nossos corações. Eu estou aqui, independente daquilo que eu possa vir a viver, independente daquilo que eu venha a ouvir, eu estou aqui por Jesus. Meus irmãos, porque se nós estivermos aqui pelas pessoas, nós vamos embora também pelas pessoas. Porque em algum momento da nossa trajetória, nós vamos ouvir algo que nós não gostaríamos de ouvir, vamos esperar algo de alguém e não seremos correspondidos, porque as pessoas falham. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Que possamos entender aquilo que esta mulher nos ensina na sua palavra e ter cada dia mais essa certeza: eu estou aqui pelo Senhor. E ela não para de clamar. E Jesus diz assim, Jesus não responde a ela ainda: eu fui enviado apenas às ovelhas da casa de Israel. A resposta não foi de Jesus para ela, mas foi de Jesus para o pedido dos discípulos. Mande que ela resolva o problema dela, atende ela. E Jesus diz assim para eles: olha, eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa de Israel. E quando ela ouve isso, meus irmãos, a palavra de Deus não diz que ela foi embora. Ela não foi embora. Ela se lançou aos pés de Jesus e ela adorou. E ela diz assim: Senhor, me socorre. Às vezes nós temos vivido uma geração muito sensível ao que ouve, e por palavras tem deixado este caminho de salvação. E nós precisamos pensar, se fôssemos nós nesse diálogo, você sairia de lá com a sua bênção? Seja sincero. Você e o Senhor, nesse diálogo, tudo isso que está registrado na palavra de Deus, tudo que está registrado aqui, o texto que nós lemos,
Se fosse você, lá neste lugar, no lugar desta mulher, ouvindo, tem uma necessidade, e ouvindo tudo isto, você sairia de lá com a tua bênção? Não, eu não sairia, eu já teria virado as costas e voltado para casa. Ou você continuaria lá, porque a sua decisão lá do início não mudou? Porque tem muitos mudando a sua decisão em servir. A sua decisão teria sido mudada pelas circunstâncias? A sua decisão teria sido mudada pelo que você ouviu? Pelo que você passou? E ela se lança aos pés do Senhor e o adora. A necessidade, meus irmãos, te leva a buscar, mas a honra te dá acesso. Ela não se revoltou, ela se lançou. Ela não foi argumentar, ela foi adorar. E algumas vezes, ou muitas vezes nas nossas vidas, há ciclos que se repetem, porque ao invés de adorar, nós estamos reclamando, nós estamos murmurando. A palavra nos mostra isso. O povo de Israel, o tempo que ele ficou no deserto, porque ao invés de adorar, eles decidiram murmurar. Olha quantas coisas esta mulher nos ensina espiritualmente nesta noite. Então, qual for a situação que você esteja vivendo, que muitas vezes vai de encontro àquilo que você gostaria de estar vivendo, com a resposta que você buscou, aprenda uma coisa com esta mulher e decida adorar, mesmo quando você não entender, mesmo quando a resposta não for aquilo que você gostaria de ter ouvido, porque Deus sabe a hora certa, a resposta certa. O tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. E todos aqueles que já experimentaram este tempo de Deus, que é perfeito, nós entendemos que de fato, se Deus tivesse nos abençoado lá atrás, quando um dia nós pedimos, talvez nós nem estivéssemos mais aqui. Então aprenda a adorar ao invés de murmurar, ao invés de se revoltar, mas aprenda a se lançar. E ela se lança aos pés do Senhor, e o Senhor agora vai dizer a ela algo que aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, parece ser algo tão contraditório, de um Deus que não rejeita, de um Deus que é amor. E ele vai dizer assim a essa mulher: depois da adoração, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Essa foi a palavra do Senhor Jesus, depois que ela adorou. E aí, meus irmãos, eis a questão. Você no lugar dela, ainda assim continuava lá? Mas ela era decidida. E é essa decisão que o Espírito Santo ali quer nos ensinar nesta noite. A decisão que, apesar de qualquer circunstância, nós nos manteremos firmes diante do Senhor. Mas o que Jesus estava dizendo ali não era uma afronta. Ele não estava sendo rude com aquela mulher. O que ele estava dizendo para ela era que o ministério messiânico primeiro era para os judeus, para o povo de Israel. Por isso ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Ele estava dizendo: olha, você precisa entender que este momento, o ministério messiânico, a operação daquilo que Deus, aquilo que o Pai me enviou neste momento é para o povo judeu. A mesa, o pão, é para o povo de Israel. Então era isso que ele estava dizendo para ela. Ele constrói uma metáfora, e a metáfora, ela se revela desta maneira. Só que ela tem uma resposta ao Senhor, porque ela era uma mulher decidida. E ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então agora ela vai dizer ao Senhor: Senhor, eu entendo que a mesa, que o pão é para os filhos, mas a sua resposta, ela é tão profunda, meus irmãos, de alguém que de fato decidiu que não voltaria para casa da mesma maneira, que ela alcança aquilo que hoje nós chamamos de revelação, que é aquilo que não está na letra, mas é aquilo que só o Espírito Santo pode nos fazer a conhecer. Ela estava dizendo ao Senhor: Senhor, eu entendo que a mesa, que o pão é para os judeus, mas Senhor, migalha também é pão. Ela entendeu, meus irmãos, que nada, absolutamente nada, daquilo que Jesus podia liberar sobre a vida dela seria pequeno. Nada do que Jesus pode fazer na sua vida, na minha vida, nunca será pequeno. E ela vai entender, e nós precisamos entender também, que migalha também é pão. Não existe diante do Senhor uma bênção que é maior ou uma que é menor. Toda bênção, toda resposta de Deus, ela vai de encontro à necessidade daquele que pede. Nós vivemos um mundo em que aquilo que é visivelmente, aquilo que é visível, entendemos como algo grande. Mas nós precisamos entender, nessa caminhada com Jesus, que tudo aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas sempre será grande, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus que opera grandes coisas, e sempre aquilo que Ele vai nos atender será suprir a nossa necessidade. E ela entende: Senhor, eu sei que a mesa não é para mim, eu sei que o pão não é para mim, mas migalha também é pão. Eu entendo, Senhor, que aquilo que o Senhor pode liberar sobre a minha vida nunca será pequeno, porque vai de encontro à minha necessidade. Que mulher decidida! Ela enfrentou tantas coisas, mas ela foi até o fim, porque ela entendeu que aquilo que Deus poderia, que Jesus poderia liberar sobre a sua vida, era do tamanho da sua necessidade, e aquilo que o Senhor está disponível para liberar sobre a sua vida é do tamanho da sua necessidade. E o Senhor diz a ela: mulher, grande é a tua fé, e seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante,
a sua filha foi curada. E é interessante nós entendermos, meus irmãos, aquilo que ela alcançou. As mesas do Oriente são mesas ainda mais baixas. E ela diz assim, que os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a mesa do Oriente, elas são mesas mais baixas, eles sentam geralmente no chão, sobre uma almofada. E quando alguma coisa caía da mesa, caía muito próximo aos pés. E não é diferente da nossa mesa hoje. Embora a nossa mesa ela seja um pouco maior, quando cai alguma coisa da mesa e vai ao chão, está muito próximo dos pés. Então ela estava dizendo: Senhor, na mesa não tem lugar, mas aos teus pés, Senhor, sempre haverá um lugar para a minha vida. Muitos hoje escolhem e desejam a mesa, querem a mesa. Se não for a mesa, Senhor, para mim não serve. Mas ela estava dizendo ali: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da tua mesa. Senhor, não tem lugar na mesa, mas aos teus pés, Senhor, tem um lugar. Tem um lugar para mim. E aos pés do Senhor é o lugar mais alto que o homem pode querer. Não é posição, não é diplomas. Isso tudo é muito válido para algumas coisas, mas para acessar o céu, não. Para acessar o céu é os pés. É os pés do Senhor. Então o Senhor está nos ensinando que quando nós decidimos, somos movimentados pela fé e entendemos que aquilo que Deus pode nos dar nunca será pequeno, e entendemos que aos pés do Senhor sempre haverá resposta para as nossas necessidades, nós alcançamos, meus irmãos, o milagre. O milagre. A fé que move. A resposta que ela precisava, aquilo que ela foi buscar, ela saiu de lá com a sua resposta. Porque ela entendeu que o lugar que ninguém muitas vezes quer, sempre haverá lugar para aqueles que desejarem, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor está a resposta que você precisa. É aos pés dele que você encontrará a resposta para a sua vida, para o seu problema. É aos pés do Senhor, o lugar mais alto que o homem pode chegar. Para muitos é um lugar de inferioridade, mas para aqueles que têm entendido aquilo que é a palavra de Deus, nós temos a cada dia, o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado, e nós temos podido viver que aos pés do Senhor é o lugar onde nós encontraremos todas as respostas para as nossas necessidades. E é noite de nós tomarmos esta decisão. Ou nós somos os que desistem, ou nós somos os que persistem. Os que adoram ou os que reclamam. Os que continuam ou os que param. Os que perseveram ou os que abandonam. Ela enfrentou silêncio, resistência, palavras difíceis. Mas ela respondeu que ela iria permanecer, que ela iria adorar e que ela iria crer. Que nós possamos sair daqui nesta noite entendendo que não há nada que seja difícil para Jesus. Nada.
que nenhuma palavra tem o poder de te parar, se você souber quem tem seguido. Persista, continue clamando até que algo mude. Diante do que ainda não aconteceu, adore. E lembre-se que a necessidade te leva a buscar, mas a honra, ela te dá acesso. Acesso. Aos pés de Jesus, você sempre encontrará um lugar. Tenha um coração humilde e quebrantado. E nunca se esqueça que migalha é pão. Que entendimento que Deus concedeu a esta mulher, porque lá no início da mensagem ela tomou uma decisão. A decisão, ou as decisões que nós tomamos em ir ao lugar certo, que é a Jesus, ela nos dará condição de acessarmos algumas coisas que não está nesse ambiente que nós vivemos, mas num ambiente espiritual. Posicionamento move o céu. Decisão em servir ao Senhor e ir ao lugar certo move o céu. Grande é a tua fé. Aquilo que você veio buscar, mulher, você vai sair daqui, você está saindo daqui com a resposta. Porque você entendeu que aos meus pés há um lugar para todos aqueles que têm uma necessidade, para todos aqueles que têm um coração quebrantado, disposto a vencer o orgulho e se quebrar, se entregar diante do Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que nos separa do nosso milagre não é o poder de Deus em poder realizar, mas muitas vezes o que nos separa do nosso milagre é o nosso orgulho. Porque se nós talvez estivéssemos lá no lugar dela, na primeira vez em que ela clamou e que Jesus ficou em silêncio, já tinha voltado. Ou então você ficaria mais um pouco e na segunda resposta de Jesus, de que ele tinha vindo para o povo judeu, você já teria voltado. Ou talvez na terceira resposta de Jesus, de que que não era correto lançar o pão aos cachorrinhos. Ali seria definitivo. Se você não tinha voltado na primeira, não voltou na segunda, agora não. Que sejamos como esta mulher, com este coração, que não decidiu, que a sua decisão a manteve firme, até que ela recebeu aquilo que ela foi buscar. Se mantenha firme, decida a cada dia servir ao Senhor e entenda que aos pés de Jesus tem lugar, sempre haverá um lugar e sempre você encontrará uma resposta para a sua vida aos pés dele.